continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos aprender a atar mais um modelo intitulado Plug Fly. Para isto, vou falar um pouco mais e mostrar um pouco mais sobre esses padrões de iscas que podem ser utilizadas com equipamento de fly. Aqui eu tenho o meu equipamento de fly número 4. Estou tirando aqui da capa. E quando comecei a estudar sobre a pesca com mosca, eu antes usava equipamento de bite de isca artificial. Equipamentos que arremessavam iscas artificiais, jigs, e o fly não possibilita isso. Como eu gostava e cheguei a fazer variados tipos de isca artificial em madeira, eu procurei tentar mixar tanto uma quanto a outra modalidade e me deparei com o Fly Rod Lure, ou seja, iscas que podem ser utilizadas com vara de mosca, como no caso aqui estava no meu chapéu, um Plug Fly que batizei como Truta da Montanha, possui barbela e cauda flexível, feita em EVA, podendo ser feita também em balsa, mas esta aqui foi feita em EVA. Apesar de leve, é um plug pesado para um equipamento número 4. Para um 7, se o cara for bom, se o mosqueiro for bom, ele consegue arremessar. Se não, um 8 ou 9. Muito bem. A partir daqui, vamos pensar que eu estou inventando alguma coisa nova? Não. Plug Fly ou Fly Rod Lure já existia na década de 30, 40, 50. Então nada mais fiz do que tentar mixar o modelo de uma isca artificial em um padrão tão leve que se pudesse levar com uma vara de fly este material, esta isca, longe o suficiente para se pescar. Vamos entender um pouco mais o porquê que eu estou prolongando um pouco mais esse vídeo, devido à complexidade do assunto. Quando me pedem para fazer um padrão de isca como este aqui, envolve uma metodologia bem mais complexa do que as pessoas pensam. Vamos entender um pouco mais sobre plug flies. Bom, como estava me referindo, aqui é o meu escritório, onde eu costumo trabalhar e elaborar as minhas moscas, minhas esculturas e os plugs que variam de modelos mais simples, como estes aqui, que já possuem a curvatura para criar uma pequena barbela, os outros feitos também com canudinhos de EVA, também com corte de barbela, vários modelos, e daí nós temos variações com caudas articuladas, com corpo articulado, flexível, leves, porém possíveis de ser arremessados
Há alguns padrões para água salgada, com 2 anzóis. Alguns modelos que imitam peixe de água salgada, como o Nemo. E outros padrões com cauda, sem cauda. Uma variação de que alguns tão pequenos quanto a unha da ponta do meu dedo indicador e outros padrões clássicos da época muito antiga, 30, 40, 50, que eu reproduzi seguindo a linha do designer das fábricas americanas de padrões de iscas artificiais chamadas Fly Rod Lures, ao qual tinham a finalidade de poder ser arremessada com varas de mosca. Creio que com isso vocês podem ter uma ideia que o assunto é extenso. Um pequeno plugzinho desse, que não tem peso quase nenhum, funciona como se fosse um pequeno peixinho vivo, devido à sua barbela e toda a sua estrutura, que é projetada para, quando tracionado, fazer a ação similar à de um alevino ou de um pequeno peixinho em fuga. Temos modelos com garateia, ao qual não seriam indicados hoje em dia por agredir muito o peixe. Temos alguns padrões com anzol simples e temos simplesmente o anzol montado. Alguns padrões carregam plumas, outros são tão leves e finos, mas funcionam bem devido à sua pequena barbela metálica. Outros padrões que imitam peixes curvados trabalham também afundando, apesar da sua estrutura não parecer. E este modelo que eu desenvolvi seria um robalo agonizante, um modelo de Fly Rod Lure, ao qual o plug é todo empenado ou todo curvo, mas nada tão bem quanto, imitando um peixinho doente, agonizante. Um pequeno black bass, filhotinho, e alguns modelos que têm a semelhança de escamas leves para se arremessar. Aqui nós temos variações de plugs fly que podemos ter desde varas 2 arremessando, uma vara talvez 6 e outros padrões que necessitam talvez de uma vara anzol duplo, que talvez possam ser arremessados com uma vara 7 ou 8, e outros padrões que necessitam, para atingir distâncias maiores, devido a um pouco mais ter um peso maior, uma vara 10. Há quem diga que goste, há quem diga que não goste. Vamos entender então mais um pouco sobre a confecção de um modelo desta gama de modelos que já fabriquei.
Prosseguindo com a nossa explicação, aqui temos o nosso modelo, ao qual estava preso no meu chapéu, a truta da montanha, um plug fly ou um fly rod lure, ao qual fiz com corpo de EVA, olhos 3D, barbela de garrafa PET e cauda flexível. Um modelo que, se colocasse lastros internos para ajudar a mergulhar a mosca, aumenta a quantidade de peso, trazendo este padrão de plug para um nível de peso de vara de fly muito maior. Este aqui, no padrão que está, uma vara 6, 7, digamos, uma pessoa que tem uma boa habilidade consegue arremessar com uma linha tipo Bass Bug Taper. Quem não tem muita habilidade, com este padrão aqui de plug, poderia ser usado numa vara 8 ou 9. Bom, vamos entender um pouco mais sobre as estruturas necessárias para se compor ou para se pensar em montar um plug. Já tive relatos de algumas pessoas que seguiram raciocínios similares, mas a execução do plug dentro d'água não funciona como deveria. Isso tem muito a ver com o padrão de barbela, contrapeso, centro de gravidade e etc. Vamos entender então um pouco mais e mostrar um outro padrão, um padrão que batizei de perca articulada, também feito com barbela plástica, cauda articulada, olhos de meia pérola, corpo de EVA. Um plug que tem esta parte dianteira, o seu lastro consiste nos próprios olhos, por serem plásticos, ajudam a concentrar maior o peso aqui, ok? A barbela não impede a fisga do anzol, mas o peso do mesmo influencia no nado deste plug, que é flutuante. Existem plugins também que são afundantes, sinkings. Muito bem. Aqui nós temos um outro padrão feito com o corpo em EVA, não está com cobertura. Usei a parte de baixo, não está selada, foi simplesmente encaixado, colocada a barbela, uma cauda e uma estrutura de corpo com pena e o corpinho de EVA encaixado e colado. Bem simples, não precisa muito arremate, funciona muito bem. Este outro padrão, similar ao anterior, varia na barbela metálica, corpo de EVA, cauda de marabu com um pouco de brilho aqui de cristal flash. Funciona bem, uma mosca também, ou um plug, como queiram, muito bom. Leve de se arremessar. Aqui nós temos um padrão bem menor, um micro plug com cauda de marabu, barbela plástica, corpo de EVA e pintura para um maior efeito. Uma mosquinha que uma vara 2 tranquilamente arremessa, ou uma 3 também. Imita um pequeno alevino. Nada demais. E temos esta pequeníssima mosca, ou plug, como queiram, feito com olhos de vidro, ajudando o seu peso, barbela curvada e cauda de borracha ou de silicone. Corpo de EVA, uma pecinha bem pequena. Quem diz que uma vara 1 não arremessa isso? Muito bem. Partindo do princípio que nós temos que pensar que esses padrões de iscas
que se usa em vara de fly, temos que pensar como se estivéssemos pensando como se fosse uma isca artificial. Temos que pensar em todos os detalhes. Em contrapartida, se usarmos lastro, fica muito pesado, vai acabar virando uma isca artificial e não um plug fly. Se usarmos materiais de cauda muito rígidos, podem atrapalhar no nado do plug. Se usarmos cauda flexível, quando molhada, também influencia no nado. Com cauda, funciona de um jeito, sem cauda, funciona do outro. Como é que eu cheguei a esse consenso? Com variados padrões que montei, analisei e fui observando os erros, detalhes de barbela, tamanhos de barbela, modelos de barbela. Tudo isso influencia no nado, no gerenciamento, a inclinação. Todos esses pequenos detalhes comprometem e prejudicam ou até matam completamente o plug na sua ação de nado. No próximo vídeo, entrarei em detalhes técnicos de como é feito as barbelas, o corpo, e assim seguiremos a montagem de um plug para satisfazer a curiosidade daqueles que não conseguiram ou até admiram tentar pescar algum peixe com plug fly. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.